Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro, Senhor, na Tua presença para te pedir, Senhor, Tua proteção, para te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente nesse lugar, meu Pai. Cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, seja para salvar, para curar, para libertar, alcançar a vida, Senhor, que talvez esteja, meu Pai, necessitada de uma palavra, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida e consagra a Ti, Senhor, tudo que sair da minha boca. Em nome de Jesus, todo aquele que ouvir essa oração, seja livre e liberto para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Bom dia, povo de Deus, mais um dia passando aqui para a honra e a glória do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele chama quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. E o Senhor me chamou para esse tempo de agora, um tempo onde muitos estão pregando, muitos estão fazendo o ID de Jesus. Mas Jesus, Ele escolhe as coisas loucas dessa vida para confundir o sábio, né? No meu entendimento, eu jamais poderia levar a palavra do Senhor, porque eu sou incapaz, eu não tenho capacidade de mim mesmo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos faz e nos capacita a fazer a vontade do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Estou passando aqui para deixar a palavra hoje que se encontra em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 7, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus, Ele nos convida a crer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E nós vencemos o mundo através da fé, através da crença, porque aquele que venceu o mundo, aquele que venceu na cruz foi Jesus. Ele venceu aquela cruz, foi preço de sangue, para que por todo aquele que nele crê, também vença o mundo. Creia que o Pai Todo-Poderoso, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Ele continua cuidando de nós. E quando nós cremos na palavra do Senhor, nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus, porque só o poder vem dele, só o poder vem de Deus. Deus, Ele é o único que faz maravilhas acontecer. Para Deus não há impossível, para Deus não há problema que não tenha solução. Dele todas as coisas, para Ele todas as coisas Ele pode fazer. O Senhor Deus nunca nos deixou enganado. Tudo que Ele vai fazer, Ele nos avisa através dos profetas, através da palavra do Senhor. Deus é único, o soberano, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. É aquele que veio para mudar a história daquele que nele crê. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Não importa qual seja a tempestade ou a situação em que nós encontramos, quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos dá o poder de vencer. Não importa a doença, a dificuldade, o problema, a situação. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós vencemos. Porque Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê nos teus profetas e prosperará. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que Ele faz nos acreditar. Porque na palavra dele não tem
outra coisa senão a verdade. Ele é a verdade e a vida. Ele é aquele que veio para mudar a nossa história. Ele é aquele que venceu a cruz para que nós vencemos a todo aquele que nele crê. Vence o mundo. Então continue crendo no Senhor Jesus, continue crendo na palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela não muda, meus amados irmãos. Ela veio e ela permanece mesmo nos dias de hoje, nos dias difíceis. A palavra do Senhor, ela não muda, porque a palavra dele é verdadeira e tudo que vem de Deus é verdade. A palavra do Senhor veio para nos transformar, para nos fazer acreditar na palavra dele. E a verdade é que Jesus, ele é o único que pode mudar a minha e a sua história. Quando nós buscamos a presença do Senhor, tudo se transforma para a honra e a glória dele. Ele é o Deus soberano, Pai. Ele é o Deus que nos vê quando ninguém nos vê. Aqui no 14 também ele diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve, meus amados irmãos. Ele ouve a minha oração, o meu clamor. Ele ouve a sua oração, o seu gemido, a sua dor, porque tudo ele faz, tudo ele é. Ele tem os ouvidos atentos para ouvir a minha palavra e a sua palavra. Ele tem os ouvidos atentos para ouvir o meu clamor e o seu clamor. Então continue crendo, continue clamando o Senhor Jesus. A palavra dele vai dizer: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. É no nosso clamor, é na nossa oração que o Senhor, ele vem com as suas mudanças. Ele muda a história daquele que crê nele. Ele muda a história daquele que acredita na palavra do Senhor. Lá no Salmos 12 também ele disse, no versículo 5 ele diz: eu vim por causa do gemido do necessitado. E às vezes tem muita gente gemendo e não ouve a oração e não clama ao Senhor. Então clame ao Senhor, porque ele diz: clame a mim e responder-te-ei. Clame ao Senhor, meus amados irmãos, e ele vai responder o seu clamor, a sua oração. Amém, meus amados irmãos? Fique com essa palavra e creia que todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo, porque Jesus já venceu por nós, Jesus já venceu naquela cruz. Então creia que todo aquele que é nascido de Deus, ele vai vencer o mundo. Amém, meus amados irmãos? Tenha uma terça-feira abençoada, tenha um dia de paz, um dia cheio de esperança. Não perca a sua fé, não perca a esperança e nem a certeza da sua vitória. Amém? Fica na paz, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.